Olá pessoal, tudo bem? Professor Eliomar. Hoje nós vamos para o nosso quarto encontro sobre as combinações. Nem pisque. Bom, veja bem pessoal, o problema motivador para esse nosso encontro é o problema 25. E ele diz o seguinte: de quantas formas podemos organizar 9 pessoas em 3 bancos de acordo com a capacidade de cada banco? Dê uma olhada nos 3 bancos. O primeiro tem capacidade para 2 pessoas, o segundo para 3 pessoas e o terceiro banco, capacidade para 4 pessoas. Nós queremos organizar as 9 pessoas nesses bancos, ok? Então veja, vamos supor que as pessoas sejam A, B, C, D, E, F, G, H, E, I, ok? Então, uma primeira arrumação, vamos dizer assim, pode ser essa daqui. Eu coloco as pessoas A e B no primeiro banco. No segundo banco eu coloco C, D, E. E as demais no terceiro banco. Essa é uma organização. Vamos permutar as 2 primeiras pessoas. Em vez de escrever AB, vamos escrever BA. E aí já estamos identificando o quê? Que essa primeira lista é a mesma da segunda. Então nós temos aí aquele fenômeno da escolha chamado combinação, certo? Ok, a questão é de quantas formas nós podemos fazer isso. Veja, pessoal, que na primeira lista, se a gente permutar, por exemplo, o B com o C, olha só o que vai acontecer. Permutando B com C. Eu tenho um agrupamento diferente, tá certo? Por quê? Porque agora o B está no segundo banco. Eu tenho um agrupamento diferente dos 2 anteriores. E a questão é, quantos agrupamentos existem? De quantas maneiras dá para montar uma lista com 9 pessoas, de tal forma que sempre coloquemos 2 pessoas no primeiro banco, 3 e depois 4. Veja só. Vamos pensar nas combinações. Eu tenho 9 pessoas disponíveis para o primeiro lugar do primeiro banco, depois 8. E nós sabemos que nós devemos combinar essas pessoas. Então eu vou descontar aqui por 2 fatorial, que é a quantidade de vezes que essa dupla se repete quando eu aplico o PFC. Ok? Segunda etapa do problema é decidir por quem vai no segundo banco, que são 3 pessoas, e me restam 7. Então eu tenho 7 opções, depois 6, depois 5. Todo o trio que eu colocar aí nesse banco com 3 pessoas, ele vai ser contado 3 fatorial de vezes, e nós queremos os distintos, então vamos descontar as repetições dividindo por 3 fatorial. E no último banco, eu tenho 4 escolhas a fazer. Feita essa escolha das 4 pessoas, eu preciso descontar as repetições. Ou seja, dê uma olhada no numerador. Nós vamos ter 9 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 3 fatorial vezes 4 fatorial. Esse é o total, gente, de maneiras de se organizar as 9 pessoas nesse banco. Se eu não estiver enganado, dá 1.260. Ok? Então eu usei o princípio das combinações e o PFC como nós fizemos na aula anterior. Agora veja bem. Uma outra forma de representar essa mesma solução é pensar que cada banco é uma decisão a ser tomada. Então, o primeiro banco eu preciso organizar 2 pessoas e já identificando que é um problema de combinação, nós podemos escrever a combinação dos 9, 2 a 2. Então, eu vou dispensar 2 pessoas no primeiro banco. Ok? Vai me restar 7.
E dessas 7, eu vou organizar 3 no segundo banco. Então, eu já coloquei 2 pessoas no primeiro banco, 3 pessoas no segundo banco, sobram 4 pessoas para o último banco, organizado de 4 em 4. Então, pelo PFC, nós temos as 3 etapas. Então, primeira decisão, a combinação de 9 organizados 2 a 2, vezes uma combinação de 7 organizados de 3 em 3, e por último, a combinação do 4 organizado de 4 em 4. Pode fazer suas continhas, vamos chegar no mesmo resultado do método anterior, ok? Isso é para mostrar que o símbolo da combinação ele pode ser usado para representar a resposta. Às vezes, numa questão de vestibular, as alternativas aparecem em forma de símbolos da combinação, tudo bem? E o problema 26 e último do nosso encontro de hoje diz o seguinte: Biel é o organizador de um jogo composto por 8 cartas distintas, 4 participantes e 2 cartas para cada participante. Primeiro item. Badeco, Jupira, Pedroca e Zeca resolveram participar do jogo promovido por Biel. Nas condições apresentadas, de quantas maneiras distintas Biel poderá distribuir as cartas entre os participantes? Vocês não conhecem o Biel, eu vou apresentar ele para vocês. Aí está, o camarada. Bem misterioso, né? Mas veja só. Ele tem em suas mãos 8 cartas para distribuir entre Badeco, Jupira, Pedroca e Zeca. Vamos imaginar, para simplificar, que as cartas sejam as primeiras letras do nosso alfabeto. Então, vamos imaginar que ele vai dar as cartas A e B para o Badeco, C e D para Jupira, E e F para o Pedroca, G e H para o Zeca. G e H para o Zeca. Ok. Veja que essa é uma possível organização das 8 cartas para os 4 participantes do jogo. Ok? Se permutarmos as cartas do Badeco, por exemplo, se no lugar de escrever AB, a gente resolve escrever BA, essa lista de 8 cartas representa a mesma lista. Então, nós temos um problema de combinação das cartas entre os participantes, ok? Vamos fazer mais uma modificação interessante. Vamos pegar as cartas do Badeco e trocar as 2 cartas que ele tem com as cartas da Jupira. Vamos deixar o Badeco com as cartas C e D e vamos colocar as cartas A e B para Jupira. Essa organização é diferente das anteriores? Sim. Então, veja só, nós precisamos combinar as cartas, ok? E também levar em consideração que todas as vezes que nós modificamos a dupla de cartas que cada participante vai receber, nós temos mais uma possibilidade de distribuição das 8 cartas. E quem conta tudo isso para nós? O PFC. O PFC ele garante que nessas 4 etapas, quando eu multiplico cada uma delas, eu tenho o total de possibilidades para distribuir as 8 cartas para as 4 pessoas, certo? Então veja, aqui eu destaquei de verde as cartas do Badeco, de roxo da Jupira, de azul do Pedroca e de vermelho do Zeca. Então, levando em consideração as combinações e o PFC, nós vamos ter a primeira dupla 8 vezes 7 sobre 2 fatorial, ok? Porque cada dupla aparece 2 fatorial de vezes pelo PFC, vezes 6 vezes 5 sobre 2 fatorial,
vezes 4 vezes 3 sobre 2 fatorial. Depois, as duas cartinhas que sobraram, 2 vezes 1 sobre 2 fatorial. Ou seja, observe o numerador. Dá exatamente 8 fatorial, ok? E o nosso denominador ele vai aparecer 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial e, por último, mais um 2 fatorial. Esse é o total, pessoal, de possibilidades de distribuição das 8 cartas para o Badeco, a Jupira, o Pedroca e o Zeca. Ok? Beleza. Parece com aquele problema anterior do banco, certo? Olha só o item B. Num dia atípico, ninguém compareceu para se divertir com o jogo de cartas do Biel. Mesmo assim, ele quis separar as cartas em 4 grupos com 2 cartas. Ok? De quantas formas Biel poderá fazer essa distribuição? Então, olha só. Observe que eu fiz uma lista e eu não diferenciei mais com cores os blocos. Por quê? Porque eu não tenho participantes agora, a fim de distribuir as duplas. Eu só quero fazer a divisão das 8 cartas 2 a 2 e perceber de quantas formas isso pode ser feito. Então, olha só, da forma como a gente está vendo, é uma distribuição. Se no lugar do AB eu coloco BA, eu já percebo que continua sendo a mesma distribuição. Então, eu preciso combinar essas cartas em cada um dos grupos. A parte mais complicada vem agora. Por quê? Porque, olha só, se por um acaso eu troco a dupla de cartas, se eu coloco, por exemplo, o AB para ficar no segundo bloquinho e o CD para ficar no primeiro bloco, pode notar que é a mesma distribuição da anterior. Por quê? Porque eu não tenho dono para essas duplas de cartas. Então eu permutei 2 blocos de uma organização já definida, certo? Eu tenho uma organização já pronta, e a partir dela eu permutei 2 blocos para observar se tem alguma diferença. E não tem. Então, gente, parece que, primeira coisa, nós vamos ter que definir uma lista de divisão das 8 cartas, né? Nos 4 blocos. E depois eu vou ter ainda que descontar a permutação dos blocos, porque o PFC, quando a gente sai multiplicando todas as etapas, ele considera que quando eu permuto os blocos, vai ser contado também essa modificação que eu fiz, certo? Então, nós precisamos perceber o seguinte, que nesses 4 blocos, quando a gente define uma organização, esses bloquinhos ainda aparecem 4 fatorial de vezes, quando a gente aplica o PFC. Ou seja, quando a gente resolve esse item da mesma maneira que nós resolvemos o item anterior, nós contamos repetidas vezes esses blocos. Então, nós precisamos fazer o desconto. Bom, de quantas formas eu posso organizar uma lista dessa? É a resposta da questão anterior. 8 fatorial sobre 2 fatorial, aqui 4 vezes. Ok? Só que aqui nós estamos contando a mais, né? Então, qual vai ser a ideia? A solução está correta? Não, não está. Nós contamos muitos tipos de organizações a mais. Então, a solução correta vai ser essa daqui. Olha só. Nós temos que levar em consideração tudo, que é 8 fatorial dividido por 2 fatorial à quarta, certo? Só que esse bloco aparece 4 fatorial de vezes. Então, a resposta para nós do problema
tem que ser dividir tudo isso que está no retângulo de roxo por 4 fatorial. E aí como é que vai ficar a expressão aqui? Repetimos, 8 fatorial, certo? Sobre os seus elementos e multiplicamos pelo inverso do 4 fatorial. E ele vai aparecer aqui na frente, multiplicando. E essa é a solução do problema, ok? Então, pessoal, fique de olho, porque depois de tomadas as decisões, né, de cada etapa e feitas as suas combinações, nós precisamos verificar se a modificação dos blocos vai gerar uma nova possibilidade ou não, tá bom? Então, em geral, os blocos são caracterizados por cores ou por pessoas. Aquele problema do banco, dos banquinhos que tinha 2 lugares, 3 e 4, não precisa nem ter preocupação, porque a quantidade de cada etapa é diferente. Agora, nesse problema de distribuir as cartas, não. Nas 4 etapas eram sempre 2 cartas para distribuir. Então, nesses momentos, precisamos ficar atentos. Por quê? Porque só o PFC com as combinações talvez conte situações repetidas. E aí nós precisamos fazer o quê? Permutar 2 blocos para observar se vai gerar um novo agrupamento ou não. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Até a próxima.